Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui para mais uma adaptação da aula do Centro de Mídias da segunda série do ensino médio, tá bom? Agora é uma aula de sociologia, tá bom? Vamos lá. Socorro, ele é diferente. Cultura, o eu e os outros, né? Nós vamos falar sobre cultura. A professora já conversou com vocês aí sobre o que é cultura, né? Cultura é tudo aquilo que nós fazemos, né? Tudo aquilo que eu faço, nós somos animais culturais, né? Porque nós criamos cultura, nós aculturamos, eu pego traços da cultura do outro, né? Eu uso muito exemplo, às vezes, do animal, né? Então, por exemplo, você tem um cachorrinho, tem um gato ou um outro animal e você deixa a portinha lá fechada, mas você mostra para ele onde abre, né? Geralmente é um mecanismo fácil. Você percebe que depois de um tempo o animal vai lá e abre, né? Mas ele não faz diferente. Se você trocar a fechadura, muitas vezes ele já não consegue, entendeu? Você vai ter que mostrar para ele de novo, porque ele não vai refletir, né? Quando você troca, ele não faz aquela reflexão, nossa, acho que foi trocada a fechadura, eu vou ter, né, que olhar em outro lugar. Não, ele continua indo naquele mesmo lugar, né? Então ele não tem mais aquele acesso ali. Então nós aculturamos, né? Tem uma cena também que tem um professor que trabalha, quando ele fala vamos imaginar um formigueiro, vamos imaginar que nós somos seres que comemos formiga, né? Então, o seu pai enfia o gravetinho lá, pega a formiga e come. Só que como nós criamos cultura e aculturamos, o que acontece? Daqui a pouco vem um outro com a máquina e tira toda a formiga, né? Só que ele acabou com toda a formiga, mas ele fez de uma maneira diferente, né? Então, nós temos essa capacidade de fazer as coisas de uma maneira diferente, né? Nós possuímos a técnica, a razão, né? E a linguagem. Quando ele fala de identidade e alteridade, né? Nós temos uma identidade, né? Possuímos uma características próprias de cada um, gostos próprios, né? Mas compartilhamos isso dentro de grupos sociais, né? Estamos inseridos em grupos e esses grupos também possuem uma identidade, tá? E quando ela vem falando da alteridade ali, né, a primeira identidade social da pessoa lhe é conferida pelos demais. Pensa da seguinte forma, né? Eu sou lá pequenininho, aí meu pai olha para mim, nossa, que bonitinho, né? Eu venho construindo essa identidade, né? Então agora eu sou quem? O Reginaldo, mas o Reginaldo bonitinho, que alguém falou, né? E quem falou? Foi o outro, né? E nós também falamos do outro, né? É, segundo Sartre, o inferno é o outro, mas eu tenho que entender que eu também sou o outro na vida do outro, né? Então, quando falamos da alteridade, nós estamos falando do outro, aquilo que é do outro. Então, quando eu falo o princípio da alteridade é reconhecer que existe um outro, tá? Existe um outro que não sou eu, né? Não pensa igual a mim, não age igual a mim, tá? Mas é um ser humano, né? Somos semelhantes, ele é um ser humano. E você não quer o respeito pelas suas diferenças, então o outro também. É isso que eu tenho que colocar em mente, né? Quando falamos aí do princípio da alteridade. Sem o princípio da alteridade, eu não tenho a empatia. Né? Se eu não reconheço o outro, como que eu vou ter a empatia? Como que eu vou ser empático se eu nem o reconheço? Então eu preciso reconhecer. Ah, professor, mas nós reconhecemos todos. Será? Lembra da aula da minoria que nós falamos lá no primeiro ano? Não existem seres invisíveis? Esses seres são reconhecidos? Pense bem nisso, né? Você sabe o que é a xenofobia, né? Esta aversão ao estrangeiro, né? Quando a gente fala aversão ao estrangeiro, não é só o estrangeiro, aquele que vem de fora do meu país, né? Eu posso ter esse olhar também regional, né? Então, quando você vê uma pessoa que vem do Nordeste, né, que vem do Norte, e já traz todo esse preconceito, isso é um olhar xenofóbico, né? Você tem um olhar de que você não reconhece o outro, né? Como você não o reconhecesse, é uma aversão ao estrangeiro, uma aversão ao diferente.
nós somos seres culturais e biológicos, né? Nós participamos aí de dois mundos. O biológico a esfera da vida, né? Todos nós participamos, os animais participamos da esfera da vida. E nós temos essa esfera cultural, que ela é nossa, né? Nossa, dos seres humanos. Por meio da socialização, a cultura é internalizada, né? Por meio da socialização, a cultura é internalizada, né? E essa cultura, ela vai se modificando também. Por isso que hoje não se fala mais em cultura. Nós falamos culturas, né? O que existe são culturas. E cabe o que, então, a nós? Respeitá-las. E vai surgir ali o que a professora falou, do olhar de estranhamento, tá? O olhar de estranhamento é o olhar sociológico, é o olhar de desnaturalização. Nós temos a mania de naturalizar as coisas, né? Porque elas acontecem, é o hábito. David Hume, né? O hábito nos leva ao engano, né? Porque eu me habituo com uma coisa, eu acredito que depois eu vou verificar, né? Então, eu me habituo que o homem se habituou, né? Que o homem tinha um poder sobre a mulher e isso foi considerado natural por muito tempo, até que o olhar de estranhamento, não, isso não é natural. Basta eu voltar lá nos primeiros homens, né? O homem da natureza do Rousseau, do Hobbes e do John Locke, né? Então você começa a perceber que é uma construção social, e se é uma construção social, ela pode ser desconstruída, como ela vem sendo desconstruída, né? É um paradigma, né? É uma ideia, um pensamento estabelecido por muito tempo, mas que agora, né? E como que você quebra esse paradigma? Então ele tem que ser questionado. Tem que ter o questionamento, o sujeito pensante. Por isso que nós falamos muito da faculdade, da universidade, né, para que o aluno busque, né, esse conhecimento, para que ele possa ser um sujeito mais crítico, mais reflexivo, tá bom? Mas não que só o sujeito que frequenta uma faculdade seja crítico e reflexivo, né? Se eu pegar, a gente conhece várias pessoas, né, que são críticos e são reflexivos. Ele lê, ele conhece do mundo, né, ele está a par do que está acontecendo, do que está acontecendo no mundo, tá bom? Então, é o olhar de estranhamento. Eu trabalho muito, quando eu falo do olhar de estranhamento, um trecho ali da série Merli. Vou ver se eu coloco para você, tá bom? Porque esse olhar de estranhamento, gente, quando a gente fala da escola, né, muitas vezes quando um professor chega numa escola, ele é um professor novo, é passado para ele as características de alguns alunos, né? Então ele já entra dentro de uma sala de aula, muitas vezes com aquele olhar sobre o aluno, mas ele precisa ter um olhar de desnaturalização. Não, ele não é assim, né? Ele foi construído dessa forma. Talvez na sua aula ou em outra aula, mas não necessariamente ele vai agir assim em todas as aulas, tá bom? Muito obrigado aí pela sua participação. Vou colocar o link para você depois do vídeo lá também, tá? Se inscreva no canal do professor Regis Oliver.